Pessoal, vamos começar mais um grupo de estudo do LEPES, o nosso 8º grupo de estudo, Fisiologia Endócrina e Emagrecimento. Atendendo aos pedidos de quem nos acompanha pelas redes sociais, principalmente pelo nosso Instagram, é uma satisfação estar aqui com vocês e quero dizer que o conteúdo desse curso ele foi elaborado em 2014 em um curso que o LEPES ministrou aqui em Ribeirão Preto, onde eu e o professor Danilo Pasqualino tivemos o prazer de compartilhar esse conteúdo. Ele foi atualizado com as recentes diretrizes e recomendações para a prática de atividade física, visando a ativação hormonal e o emagrecimento. Tudo bem? Eu vou dar uma olhada aqui se o stream do YouTube está tudo certo e nós começamos, tá bom? Bom, beleza, pessoal. O tema então é Fisiologia Endócrina e Emagrecimento e eu gostaria de discutir com vocês hoje quais são algumas das visões que os nossos clientes têm em relação ao emagrecimento. Qual é o tipo de informação que eles recebem através da mídia, através dos amigos que estão passando por algum processo de emagrecimento e, consequentemente, isso traz ações na vida dessas pessoas, seja começar a praticar exercício físico, seja retirar algum tipo de alimento do seu hábito, da sua rotina diária, seja começar a tomar uma medicação e nós vamos ver as implicações disso. Enfim, o profissional de educação física ele se depara com essa chuva de informações e de desinformação que acontecem diariamente em relação à mídia, não é verdade? Então vamos lá, o que o nosso público vê, professores? Olha lá as notícias que aparecem. Barriga flácida, veja soluções para acabar com o problema. Bom, aqui já pegou 99% de quem passou o olho por essa matéria, não é verdade? Abdominais hipopressivos, o exercício da moda para a cintura. Então é só fazer exercícios hipopressivos que você define a sua cintura, não é verdade? Venezuelana usa corcelete 23 horas por dia para afinar a cintura. Excelente informação também. Emergência, dieta detox volumétrica, reduz as medidas em 3 dias. Mais uma excelente notícia que todo mundo vai querer correr atrás. Como cortar 550 calorias por dia sem perceber. Dieta do chá de hibisco, elimina até 4 quilos em 15 dias. Está bastante fácil emagrecer. Sem açúcar com afeto, dieta para fazer em casal e perder 14 quilos juntos em um mês. Caramba! E termoterapia faz você suar para eliminar celulite. Bom, professores, esse tipo de informação que aparece na mídia é óbvio que não é verdadeira, né? E os nossos conselhos de educação física, de fisioterapia, de medicina, deveriam ter alguma ação perante a esse tipo de publicação, vocês concordam? Raramente nós temos alguma ação na justiça contra esse tipo de informação, porque as pessoas acreditam, elas começam a pensar que o processo de emagrecimento é simples e fácil, a hora que eu quiser eu vou lá e emagreço. E os últimos dados da Vigitel mostram que o Brasil só tem engordado, não é verdade? No ano retrasado, pela primeira vez, o número de pessoas obesas ultrapassou o número de pessoas que passam fome. Olha os dados que nós temos, a importância desses dados para a realidade, né, do exercício físico, da ação, da intervenção nutricional, da intervenção medicamentosa em relação à prescrição médica. Não está dando certo. As pessoas estão cada vez mais sobrepesadas e cada vez mais obesas. Então vamos lá, mais um pouquinho de desinformação. Perca 14 quilos em 2 meses. Né? Que perna que tem que cortar fora para perder 14 quilos? Menos 5 quilos em 14 dias com a nova dieta de South Beach. Dieta funcional enxuga 6 centímetros na barriga e seca 3 quilogramas. Parece propaganda de máquina de lavar e secar, né? E dieta sem lactose enxuga 3 quilos e desincha em 15 dias. Muito bem, excelente. Bom, eu tenho uma pergunta aqui para vocês, professores.
Como acumular gordura no seu corpo? É uma pergunta que às vezes a gente não se faz, né? A gente, na verdade, quer perder gordura no nosso corpo. Vamos tentar entender esse contexto? Deixa eu dar uma passada rápida aqui no YouTube. Beleza, vamos lá. Então, como acumular gordura no seu corpo? Nós temos aqui dados da Organização Mundial da Saúde em 2012. Então, essa coluna da esquerda aqui, essa variável da esquerda, é o percentual de gordura e peso gordo, e aqui é a idade da pessoa em anos, correto? Os dados lá de 2012. Então, nós temos na nossa vida uma curva parecida como essa, não é verdade? Então, o que nós temos aqui? Dietas restritivas ou remédios. Vamos supor aqui, vamos acompanhar esse gráfico. A pessoa foi ganhando peso normal, a partir do momento que ela nasceu, é ideal que se ganhe peso, né? Para que a pessoa tenha todas as suas funções estabelecidas. Aí chegou perto lá dos 18 anos de idade, a pessoa percebe que está acima do peso, porque está comendo muito doce, tomando muito refrigerante, e vai lá em algum médico especialista e faz uma dieta restritiva, no endocrinologista, por exemplo, certo? E vai lá e consegue perder peso, tudo bem? De repente, ali em torno dos 25 anos, acabou a faculdade, a pessoa começa a trabalhar, não tem mais tempo de treinar, ela ganhou peso novamente e vai em outro médico tomar alguma medicação para emagrecer, certo? Aí consegue perder peso novamente. Ali em torno dos 30, 35 anos, a pessoa casa, né? E automaticamente, ao casar, o homem ganha 5 quilos e a mulher ganha 10 nos 2 primeiros anos, não é verdade? Aí, de repente, os dois fazem uma dieta em casal e conseguem perder peso novamente, certo? Aí, de repente, eles se separam, o homem engorda um pouquinho, a mulher engorda um pouquinho, mas estão querendo novamente um novo amor para a sua vida, certo? Tomam mais uma medicação e conseguem emagrecer mais uma vez. Bom, o que eu gostaria de mostrar com esse gráfico? Cada vez que a pessoa ganha peso e tem uma ação de intervenção para redução do peso, ela nunca consegue reduzir nos patamares iniciais, onde ela realmente deveria estar, um peso ideal. E lembrando que não estamos falando de estética, estamos falando de elementos saudáveis, em estar longe de doenças advindas da obesidade e do sobrepeso. Tudo bem? Sempre que ela tenta perder peso, ela não consegue chegar no peso anterior dela. Por que isso acontece? Bom, nós temos dados recentes também da Organização Mundial da Saúde que mostram que quanto mais vezes as pessoas passaram por processos de emagrecimento na vida, mais difícil fica esse processo. Então vamos supor que eu cheguei a 100 quilos de peso corporal na minha vida adulta, só que eu nunca tinha feito nenhuma estratégia de emagrecimento. Fui lá, entrei numa academia, contratei um personal especialista para isso, fui no nutricionista, fiz uma dieta, sem medicação nenhuma e consegui perder 20 quilos, certo? Num espaço aí de 2 anos. Excelente. Essa pessoa que tenta pela primeira vez emagrecer, ela tem um índice de sucesso de 65% a 70%. Isso é um índice elevado, certo? Para chegar exatamente no peso recomendado para as características dela. A partir do momento que ela tem uma segunda estratégia de emagrecimento, então vamos lá, vamos continuar a história. Eu cheguei em 100 e pela primeira vez na vida eu emagreci e vim para 80. E de repente aconteceu alguma coisa na minha vida e em um determinado tempo eu ganhei peso novamente, certo? Se eu tentar a mesma estratégia que eu tentei anteriormente, ou incluir uma medicação, ou um outro tipo de dieta, o meu índice de sucesso, que era de 65%, 70%, cai para menos de 40%. O que isso quer dizer? Parece que o nosso corpo tem uma memória celular dessas células adiposas e, consequentemente, ele não consegue mais eliminar o tanto que ele tinha eliminado na primeira intervenção. Então, vocês não conhecem pessoas que subiram e desceram de peso várias vezes na vida? Aquela sanfoninha, literalmente, fica 3, 4 meses treinando direitinho, comendo, aí vai para Cancún, ganha 10 quilos na viagem.
né? Aí ela volta toda desesperada, entra no ritmo de novo, consegue perder uns 7 quilos desses 10 que ela ganhou, aí chega final de ano, pé na jaca de novo, ganha mais 4, 5, 6 quilos, e cada vez ela está regulando esse peso para cima, certo? Então tenham isso em mente para passar para os seus clientes e para intervir de maneira mais assertiva. Quanto mais vezes o seu cliente teve estratégia de emagrecimento, pior vai ser a próxima. Ele vai ter mais sofrimento para emagrecer, ele vai começar a fazer esteira, bicicleta, dieta, treinamento de musculação, HIIT, crossfit, o que ele quiser. Ele não vai conseguir perder peso como antes, se ele já teve 3, 4, 5 intervenções de emagrecimento. Ele precisa de mudar de vida, literalmente, e nunca mais ganhar peso, certo? Então vamos lá. Então isso faz com que as médias fiquem sempre altas, né? O acúmulo de gordura progressivo no corpo, nunca chega a menos, onde o ideal seria, com a manutenção do exercício físico, ter um ganho de peso mínimo durante a vida, que é normal. Nós vamos passando ali pelo processo de sarcopenia, independente de você treinar ou não, você vai chegar nesse processo se você passar dos 40 anos de idade, e ainda mais se você viver até 80, 90, 100, 110 anos, você vai perder massa muscular, vai ter mais acúmulo de gordura corporal, mas se você for ativo fisicamente, isso acontece com pequenas variações, certo? O ideal então seria nunca ganhar muito peso e, se por acaso ganhou, emagrecer uma única vez, não permitir que você reganhasse esse peso, correto? Então vamos lá. Nós já vamos discutir sobre o triacilglicerol e o que nós precisamos fazer então para perder, né, peso corporal de maneira eficiente. Bom, essa foi uma reportagem que saiu na revista Veja, se eu não me engano, no ano de 2013, certo? Então olha lá, em busca de alternativas, vendas de remédios para emagrecer não aprovados para esse fim crescem no país. Então, vamos lá. Nós estamos falando que as pessoas compram remédio para emagrecer, certo? Vocês já vão entender essas aspas, que não são aprovados pelos nossos órgãos vigentes de saúde, e eles usam por conta própria visando o emagrecimento, correto? Então vamos lá. Olha o que nós temos aqui. Temos 3 medicações diferentes, né? Uma que é um antidepressivo, outra um anticonvulsivante e uma outra que combate, teoricamente, diabetes, correto? Então vamos lá, professores. Olha o que aconteceu nos últimos anos. Só vamos subindo a quantidade de prescrições médicas visando esses remédios. O que acontece? A pessoa ela busca um psiquiatra, ela busca um endocrinologista, ela busca qualquer pessoa da área médica com competência para prescrição medicamentosa, e ela, no final das contas, sai com uma medicação que tem como efeito colateral o emagrecimento, certo? Agora imagina eu, Haroldo, ganhei lá 20 quilos e quero perder peso, ao invés de eu ir para o caminho do exercício físico, do controle alimentar, de tirar as coisas que fazem mal para a minha saúde e, consequentemente, aumentam o percentual de gordura, eu falo assim, não, então me dá esse medicamento para combater diabetes, que tem como efeito rebote o emagrecimento, que eu fico melhor da minha cabeça, né, porque eu estou mal. Então, o emagrecer vai me ajudar. Aí a pessoa que não tem diabetes começa a fazer o uso dessas medicações injetáveis, por exemplo, na região abdominal, que é um dos mais famosos que tem, ela realmente perde peso, 4, 5, 6, 7, 8 quilos, só que ela não muda os seus hábitos alimentares. Ela muda talvez durante a aplicação, porque esses remédios trazem enjoo, trazem efeitos colaterais para o sistema gastrointestinal, a pessoa começa a ter repulsa do alimento, só que a hora que ela começa a retirar esse medicamento, que não pode ser usado para o resto da vida, correto? Ela começa a ter efeitos colaterais. A regulação de insulina dela, através do seu sistema, do seu pâncreas, está pior, está reduzida. A redução da leptina, o que controlaria o centro da fome durante
esse período de administração da medicação, vai ter um efeito rebote ali na frente. E o que acontece normalmente quando as pessoas tiram essa medicação? Tudo que ela perdeu, ela ganha e às vezes ganha em dobro, porque ela começa a comer, porque ela não tem mais o efeito psicotrópico dessa droga, certo? Que a afastava dos alimentos, agora ela quer comer tudo, quer comer até a lua, que não dá, mas ela tenta comer a lua, não é verdade? Então ela começa a passar pelo efeito rebote do uso dessa medicação. Então não tem muita lógica, né? Mas as pessoas fazem de tudo para emagrecer, infelizmente. Bom, e aqui mais um dado importante para vocês, um estudo mais recente, de 2019, comparação da eficácia de 5 drogas de perda de peso a longo prazo, né? Uma informação quantitativa de diretrizes medicamentosas. Então, olha lá, o que eles estão formando com esse estudo, né? Então, a mudança no peso corporal e o tempo em semanas. Aqui eles testaram, então, 5 drogas numa população e verificaram que essas 5 drogas têm efeitos positivos no emagrecimento, correto? Então, essas pessoas têm redução do peso corporal, olha lá, essa chegou aqui a 7,5 kg, em média, de peso corporal reduzido. Essa aqui chegou a quase 3 quilos, certo? Mas todas tiveram aí um efeito. Só que olha essas bolinhas aqui, o tempo que isso demorou para acontecer. Em torno aí de 59 semanas, 67 semanas. Então, em mais de um ano, que tem 52, 53 semanas, dependendo do ano, a pessoa conseguiu perder aí 7 quilos em um ano. Isso não é quase nada. Com exercício físico e alimentação equilibrada, você consegue perder no mínimo 1 quilo por mês, certo? Então daria 12 quilos no ano, o que é muito mais eficiente do que uma medicação. Só que as pessoas têm preguiça. As pessoas acreditam que algum dia terá uma pílula que ela vai colocar na boca e ela vai ficar magrinha, comendo o que ela quiser, fast food todo dia, bebendo todo dia, ou aqueles que falam assim, eu vou tomar 200 latas de cerveja hoje, mas não vou comer nada. Né? Não tem muita gente que pensa assim e não sabem da química do negócio, que esse álcool precisa ser transformado no organismo em gordura para depois ser utilizado como fonte de energia, porque são calorias vazias, não é verdade? Mas enfim, onde eu quero chegar? As pessoas que buscam medicação para emagrecimento e 90% não precisa, correto? Elas são imediatistas. Elas querem manter os hábitos incorretos que elas têm e ter alguma ação visando uma melhora. Só que é um tiro no pé, porque não dá certo. Tudo bem? Vamos lá. Hormônios associados com doenças ao ganho ou perda de peso corporal. Deixa eu dar uma olhada rápida aqui no YouTube, pessoal, só para ver se está tudo bem. Beleza, está tudo certo. Continuando lá. Então, quais são esses hormônios? Leptina, o hormônio central no controle ponderal, ou seja, no controle do peso. Acelera o metabolismo, a sensação de saciedade, ou seja, quando essa leptina eleva, é porque eu estou saciado, não quero mais comer, tudo bem? No obeso, a concentração de leptina está alta na corrente sanguínea, o que nós chamamos de resistência à leptina. Então, pessoal, quando nós comemos, certo? Em torno de 25 minutos, meia hora, vem a nossa sensação de saciedade, correto? Então, se as pessoas tivessem um pouco mais de paciência e de concentração no ato de se alimentar, elas nunca comeriam um prato novo em 15 minutos, certo? Porque demora um pouco para o nosso organismo perceber a entrada desses nutrientes e informar o nosso cérebro que não precisa mais de nutriente. Tudo bem? Então, se você quiser experimentar isso, faça um teste. Ao invés de você sentar na frente da televisão, na frente do computador, ou com o seu celular ligado em alguma coisa enquanto você está se alimentando, põe o seu prato na mesa, certo? Se você quiser, põe uma música de fundo, sem você ficar olhando para o celular, e deguste o seu prato. Coloque primeiro a salada, os vegetais, coisas que têm bastante fonte de fibra, correto? Que isso também ajuda a informar o nosso cérebro com mais
velocidade. Depois você coloca os ingredientes ali, os macronutrientes, como carboidratos, proteínas, mas comendo de forma que você fique 25 minutos, 30 minutos nessa refeição, correto? E depois você percebe se você está ou não com mais ou menos fome. O que acontece normalmente? A pessoa vai lá, manda aquele prato rápido, comendo com pressa, tem horário para voltar para o serviço, ou tem horário, enfim, quero acabar de assistir o que eu estava assistindo, ou estou assistindo enquanto eu estou comendo, correto? E em 10, 15 minutos ela comeu tudo. Ela ainda não teve a informação para o cérebro que está bom. Ela vai e faz um segundo prato, um pouquinho menor, para não assustar demais, e a hora que ela está acabando o segundo prato, o que ela fala? Nossa, eu comi demais, estou empanturrado. Porque não deu tempo para o seu cérebro perceber todas as alterações hormonais e químicas para essa pessoa ser informada que ela estava satisfeita, correto? Então, o ideal seríamos prolongar esse período de almoço. Os nutricionistas têm várias estratégias para isso e são os competentes para falar sobre isso. Tudo bem? Resistina é um hormônio que em altas concentrações aumenta a resistência à insulina e o quadro inflamatório. Ou seja, é um hormônio que quando elevado deixa a pessoa mais suscetível a ter diabetes. Olha que beleza. O GH, ele ativa a lipólise no tecido adiposo e intramuscular. Então, é um hormônio que eu quero ter em altas concentrações para a redução do peso, já que ele facilita a lipólise, a quebra do triacilglicerol, tanto no tecido adiposo quanto no ambiente intramuscular. A tiroxina, ela ativa a oxidação de gordura. O cortisol, ele ativa a lipólise no tecido adiposo e intramuscular, além, por exemplo, de aumentar as concentrações de carboidrato, de glicose na nossa corrente sanguínea. Adrenalina e noradrenalina, mais catecolaminas, ativa a lipólise no tecido adiposo e intramuscular. Por que eu estou colocando esses hormônios dessa maneira? Porque são hormônios que nós vamos querer ativar para que ocorra o processo de emagrecimento fisiológico, sem precisar usar nenhuma droga, certo? E como nós ativamos esses hormônios? Com exercício físico, claro. A grelina é um hormônio antagônico à saciedade, estimula a ingestão alimentar. Junto à leptina, informam a quantidade de tecido adiposo do corpo ao cérebro. Então vamos fazer uma pausa aqui, certo? Quando nós estamos trabalhando, estudando e de repente vem aquela fome, é porque a grelina está informando para o seu cérebro: você precisa comer alguma coisa, correto? E a partir desse momento você tem a ação de ir para a cozinha, de ir buscar seu lanche, de ir em algum lugar comprar alguma coisa, sim? E se esses hormônios estiverem desregulados? Se você tiver uma resistência lá à leptina, a grelina não vai funcionar da maneira correta. Você vai ter sempre informação de que você precisa comer. E aí vem aqueles casos que as pessoas ingerem 9.000, 10.000 quilocalorias por dia sem perceber, porque parece que nunca está saciada, correto? Para quem nunca assistiu aquele seriado Quilos Mortais, busquem, é excepcional. Todo mundo deveria ver alguma vez na vida. Como as pessoas mentem para si mesmas, né? Proteína C reativa, PCR, está sendo muito estudado hoje em dia, por causa do Covid. Marcador inflamatório sanguíneo, novos estudos sugerem uma predisposição à doença cardiovascular. Então, quando a pessoa tem essa PCR elevada, pode ser que ela tenha tido um evento cardíaco ou vai ter, daqui a pouco, um evento cardíaco. Adiponectina, hormônio que auxilia no controle da insulina. Em obesos, a concentração é baixa. Acelera a oxidação de gordura. Mais um diretamente ligado ao emagrecimento. A visfatina favorece as vias inflamatórias, aterosclerose e secreção de insulina. Nos obesos, sempre alterada. A PAI-1, quando a concentração está alta, a formação de trombos, a fibrinogênese, a aterosclerose. Então, quando a PAI-1 está muito marcada, a pessoa provavelmente vai ter um evento trombótico e, consequentemente, endurecimento, formação de trombos que podem ser liberados na corrente sanguínea e vai ter lá o seu infarto ou o seu acidente vascular encefálico. A fator de necrose tumoral, o hormônio que mais se opõe à insulina, aumenta a resistência à insulina e favorece o diabetes. Todos nós temos esse hormônio, certo? Esse marcador. Só que num
numa quantidade muito baixa. No obeso, só pelo fato de estar obeso, é 10 vezes, 20 vezes maior do que quem está dentro do seu peso. É um marcador, então, muito importante. A pergunta que eu sempre faço é: quantos obesos de 80 anos de idade vocês conhecem? A resposta está aí. Interleucina 6 é um marcador inflamatório. O tecido adiposo visceral secreta 3 vezes mais do que o subcutâneo. Quanto maior a concentração, menor a sensibilidade à insulina. Então é mais um hormônio que atrapalha, quando está em elevadas concentrações, a vida do obeso e do sobrepesado. O angiotensinogênio, produzido no fígado e tecido adiposo branco, em concentrações elevadas aumentam a pressão arterial e a retenção hídrica. Quantos obesos vocês conhecem que são só obesos? Não é verdade? Normalmente eles são obesos e hipertensos, obesos e diabéticos, obesos e dislipidêmicos, obeso, diabético e hipertenso. Não é verdade? Porque essas alterações hormonais vão fazendo o seu interior funcionar de maneira mais agressiva. E a irisina ativa a oxidação de gordura e a lipólise intramuscular. Por que ela é a única que está em negrito? Porque eu vou falar um slide futuro somente sobre ela. Tudo bem? Então vamos lá, professores. Deixa eu dar uma olhada rápida aqui no YouTube, como sempre, né? Só para ver se a conexão está bacana. Beleza, vamos lá. Professores, esse slide, ele é um slide que todos deveríamos pensar na nossa vida quando formos fazer uma intervenção em algum dos nossos clientes. Nós precisamos entender a situação atual dessa pessoa. Então vamos lá, vamos supor que chegou um cliente X para vocês, certo? E você precisa saber da situação atual da vida dele. Então vamos lá. Você pode questionar sobre o comportamento físico, se essa pessoa é sedentária, se ela está fazendo alguma atividade, e o que ela tem feito hoje provavelmente não está ajudando no processo de emagrecimento, já que ela está te procurando, não é verdade? Aqui nós temos fatores alimentares, correto? Então, quantas vezes você come por dia? Quando você vai no final de semana, você ingere bebida alcoólica? Em que situações que você faz ingestão de alimentos? Você come em casa, com marmita? Alguém prepara o seu prato? É você que prepara o seu prato? Precisamos saber de tudo isso. Fatores psicológicos, emocionais. Algumas pessoas, elas têm aquele comportamento de recompensa, não é verdade? Então, nossa, hoje o trabalho foi muito difícil, eu mereço comer esse lanche, não é verdade? Nossa, eu terminei o relacionamento, ou eu briguei com o meu parceiro, não sei o quê, e vai lá e desconta na comida, não é verdade? Isso é problema psicológico, a pessoa precisa ter tratamento especializado para isso. Fatores sociais, são pessoas que, quando estão em público, não têm uma educação alimentar, ou sempre tem uma desculpa para ir para um local e comer com as outras pessoas. Eu tenho um amigo, né, que é obeso, e ele tem o fator social muito imponente na carreira dele, porque a maioria das vendas que ele faz é no bar com outras pessoas, é num restaurante, são negócios que ele fecha de alto valor. E sempre tem uma bebida inserida nessa alimentação, para uma comemoração, né? Comida sempre com bastante calorias, enfim, são fatores sociais. Aquela pessoa que acaba de jogar um futebolzinho na quadra e antes de todo mundo sair, ela já está com a cerveja na mão. A hora que o seu corpo está precisando de nutrientes para repor do exercício, ela está ingerindo álcool, né? O pior possível para o seu organismo. Paradigmas, crenças. O que essa pessoa acredita? Se eu não fizer esteira, eu não perco peso. Se não tiver determinada situação, eu não consigo emagrecer. Não é verdade? Essas pessoas são cheias de crenças. Genética, hábitos alimentares. Aqui eu conto sempre a história do meu amigo que me chamou no período de faculdade. Lá em 2000 e pouquinho, 2002, 2003, ele é obeso, né? Era obeso. E me chamou para almoçar na casa dele, e a desculpa sempre da família é que a genética da família, todo mundo era obeso, né? Imperava ali, pesava na balança da família. E a hora que eu cheguei para o almoço, tinha 6 opções de carboidrato na mesa. Não é genética, né? São hábitos alimentares.
O próximo aqui, deixa eu me tirar, filosofia de vida. Né? O que é a filosofia de vida? Quais são os propósitos de vida dessa pessoa? O que ela tem em mente para daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos? O que aprende fazendo as coisas corretas, comendo direito, se alimentando direito, não é verdade? Aqui eu vou contar uma história rapidamente. Eu tenho um amigo, um amigo pessoal, que chegou aqui no nosso espaço de trabalho, no Estúdio F3, pesando 186 quilos. Não conseguia pesar ele aqui, ele tinha que ir na balança do frigorífico para pesar, certo? Ficou 2, 3 anos por aqui, ganhava um pouquinho, perdia um pouquinho, mas nunca saiu ali dos 180, certo? Então ele não tinha um propósito ali de vida para ele seguir. Aí, uns 3 anos depois, ele ainda estava aqui conosco, ele pediu para fazer a avaliação da sobrinha dele, e ele não tem filhos, e era muito apegado a essa sobrinha, correto? Então, ele trouxe a sobrinha dele, eu fiz a avaliação dela, e ela me contou que dali 1 ano ela iria se formar ali no colegial, né? Nem sei como chamam mais esses anos aí de estudos, enfim. E eu fui comentar com ele isso depois, né? E eu percebi que os dois eram muito apegados, tanto nas falas dela durante a avaliação, quanto na dele, né, quando ele vinha aqui treinar com os nossos professores. E quando eu fui passar o laudo da avaliação física da sobrinha dele, ele ficou muito emocionado e tal, né, que ela tinha algumas coisas para fazer, ele ficou feliz que eu fiz a avaliação da sobrinha dela, e eu falei assim para ele, que pena que você não vai conseguir acompanhar a vida dela por muito tempo, né? E ele, sentado ali comigo na frente, falou, como assim? Aí eu fiz aquela pergunta que eu já fiz anteriormente. Falei, meu amigo, quantas pessoas você conhece obesas aos 80 anos de idade? Quantas pessoas obesas você já ouviu falar que tiveram acidente vascular encefálico, né, o AVC, diabetes muito grave, ficaram internados por problemas respiratórios, tiveram complicações de hipertensão arterial? A vida é assim, cara. Ou você muda, ou você não vai acompanhar o desenvolvimento. A sua sobrinha entrando numa faculdade, formando numa faculdade, e isso foi o start para a mudança de filosofia de vida dele. No próximo 1 ano, ele perdeu 72 quilos, sem medicação, com alimento e com exercício físico. 72 quilos. Quantos de vocês pesam mais do que 72 quilos? É isso que ele conseguiu perder, porque ele entendeu que ele tinha um propósito. Ele só não tinha encontrado ainda esse propósito, certo? Bom, e para isso, a pessoa tem que estar em uma nova situação, certo? Para que ela consiga atingir esse emagrecimento efetivo. Então vamos lá, ela precisa de uma nova rotina de exercícios e de atividade física, exercícios prescritos pelo profissional de educação física, e atividade física são aquelas ações que voluntariamente ele vai fazer. Vai no shopping, ao invés de procurar a vaga na cara do gol, procura mais longe para ter que andar mais. Normalmente vai-se no shopping de sábado, de domingo, na verdade, um dia que é menos ativo. Você tem uma escada rolante e você tem uma escada do lado, sobe pela escada. Isso é uma atividade física voluntária. Você mora num prédio, até o 4º, 5º andar, não tem justificativo para você subir de elevador se você não está cheio de compras nas mãos. Sobe de escada, principalmente em final de semana. Parece agressivo demais, é só ter esse tipo de hábito que você gasta mais energia e, consequentemente, acumula menos, principalmente nos finais de semana. Correto? Vamos lá. Intervenção nutricional. Não existe mudança de vida sem intervenção nutricional. Se a pessoa está 5, 10, 200 quilos acima do que ela deveria, ela precisa regular o que entra. Ela precisa aprender o que entra. Não é nem reeducação alimentar, é educação alimentar. Ela precisa entender os nutrientes, o que ela põe na mesa, se ela fizer esse alimento, o que é carboidrato, o que é proteína, qual é a quantidade que eu preciso de cada um. Você tem que ter um parceiro que trabalha com a nutrição, correto? E que entende de exercício físico, pelo amor de Deus. Senão vem aquelas frases assim, fica só na esteira os 3 primeiros meses, senão você vai atrapalhar o emagrecimento. Meu Deus do céu. Intervenção psicológica, controle de picos, faz parte do profissional de educação física
Identificar se essa pessoa tem problemas de pico, de partir para cima do alimento em alguma situação sem perceber, correto? Indique um profissional competente para isso. Nova postura social. Eu sempre brinco com esse amigo meu que era obeso, né, hoje não é mais, que nós acabávamos o joguinho de futebol ali, ele era o primeiro a buscar a garrafa, né, de cerveja, ele já ia distribuindo os copos na mesa, ele adora essa parte social, e enchendo todo o copo e ficava um copo sempre na minha frente. Hoje você vai tomar, né, Haroldo? E eu não tomava, porque era uma escolha minha. A partir dos 10 anos de idade, ninguém empurra mais embaixo da sua garganta, né, goela abaixo. A escolha a partir dali é sua. Ninguém mais vai socar alimento em você, vai te obrigar a comer alguma coisa. A partir dali é você quem escolhe. Então você define o que você quer, o que você não quer, como você quer ser ali na frente. Correto? E a quebra de paradigmas, ciência aplicada para a nova vida. O que é isso? Sabe aquele aluno que, se eu não fizer a esteira eu não emagreço, né? Mostra estudos para essa pessoa com o treinamento de musculação, com o treinamento combinado de corda naval, de sprint na bicicleta, essa pessoa já tem competência para isso, de treinamentos com grupos multiarticulares durante a musculação, e faça essa intervenção, compre essa briga. Né? Fala, meu querido aluno, vamos fazer o seguinte então, vamos fazer essa intervenção por 3 meses. Você regula a sua alimentação acompanhado pelo seu nutricionista, faz o exercício físico comigo e tem mudanças de atitude de atividade física quando você estiver longe de mim. Tudo bem? Vamos fazer isso por 3 meses e vamos ver os resultados. É assim que você quebra um paradigma. É assim que você tira da cabeça da pessoa que se ela não fizer esteira, ela não vai emagrecer. Tudo bem? Com conhecimento técnico e científico. Bom, esse é o estudo mais tradicional que eu conheço, né, visando o emagrecimento, um estudo da Lenda Kramer, né, de 1999, está no livro dele, onde eles pegaram 3 grupos que faziam exercício físico 3 vezes por semana, ou tinham intervenção 3 vezes por semana, durante 12 semanas, né, o mais tradicional possível, 3 meses. Então vamos lá, os 3 grupos, o primeiro grupo fazia só dieta, o segundo grupo dieta mais exercício aeróbio, e o terceiro grupo dieta mais aeróbio mais treinamento resistido, né, musculação. Então o grupo do meio fazia 1 hora de exercício aeróbio e o terceiro grupo meia hora de aeróbio, o grupo 1 não fazia nada, né, de exercício físico. Bom, em 3 meses os 3 grupos perderam pelo menos, em média, 10 quilos. Ou seja, dá para perder 10 quilos em 3 meses. Tudo bem? Média aí de 3,33 quilos por mês. Tanto com dieta e exercício aeróbio, e com dieta, exercício aeróbio e treinamento de musculação. Beleza? Só que teve um pequeno problema. Qual é o problema? O grupo que fez só dieta perdeu dos 10 quilos 6,9 kg de gordura corporal. E o que é o restante? Tecido muscular. A pessoa perdeu 3,1 kg de tecido muscular fazendo só dieta. E o segundo grupo? Perdeu 10 quilos também, só que 7,8 kg em média de gordura. 2,2 kg de massa magra. E o terceiro grupo também perdeu massa magra, só que perdeu 9,7 kg de gordura e só 300 gramas de massa magra. E a pergunta que fica é, a massa magra é importante no processo de emagrecimento? É óbvio que sim. Não é tanto por aumentar o metabolismo basal, não. Já se sabe que isso aumenta muito pouco. Mas a pessoa que tem mais músculos consegue fazer mais força durante o treinamento e, consequentemente, ela tem um gasto calórico maior na sessão. Quando você pega um indivíduo sedentário para fazer um treino de musculação de meia hora, ele tem um gasto de 80, 100 quilocalorias, porque ele não tem força e resistência muscular para resistir por muito tempo durante a contração muscular. Ele precisa de uma pausa maior, ele precisa descansar mais nessa meia hora, certo? E uma pessoa que é treinada, que tem massa magra, que tem resistência muscular, que tem força muscular, ela consegue fazer meia hora quase que ininterrupta.
Faz 2, 3, 4 exercícios na sequência, toma uma água, volta para os 4 exercícios. Ou seja, aquela pessoa sedentária que gasta 80 quilocalorias, 100 em meia hora de musculação, a pessoa treinada gasta 200, 250. E qual é a repercussão disso a médio e longo prazo? É muito mais quilocalorias. Então, se você usa uma estratégia onde você também tem a redução de massa muscular, ela não é boa. Por que não? Porque você também perde a capacidade de produzir força e resistir durante os exercícios. Consequentemente, você não vai conseguir ter um gasto calórico elevado. Tudo bem? Excelente. Bom, existem duas formas efetivas de ativar hormônios. A primeira forma é o ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É quando você acorda no horário correto, ali entre 6 e 7 horas da manhã, porque o cortisol se elevou, consequentemente teve mais disponibilidade de glicose na sua corrente sanguínea, que também ativa os seus hormônios e você desperta, beleza? É isso que o cortisol faz. Então, se você está regulado com um ciclo de acordar em torno de 6 horas da manhã ali, e ir dormir em torno de 9, 10 horas da manhã, para ter pelo menos 8 horas de sono, que seria o próximo do ideal, o seu corpo tem esse ciclo em dia, regulado. Você tem horários onde a produção de força é maior, você tem horários onde o sono é maior e, consequentemente, você não vai ter problemas de sono, você vai conseguir treinar da maneira correta, certo? Esse ciclo ele é similar entre as pessoas, mas se você dorme pouco, ou se você se exercita demais, ou se você come tudo errado, ou se você tem uma intervenção alcoólica durante muitas vezes na semana, tudo isso interfere no seu ciclo. Consequentemente, os seus hormônios vão ficando todos desregulados, beleza? E a segunda maneira de você ativar hormônio é o exercício físico, é o estresse, certo? Entendam esse estresse como exercício físico, que é o foco aqui da nossa discussão. Então, a partir do momento que você faz um exercício físico direcionado, imagine aí, numa sessão de musculação, por exemplo, você tem ativação hormonal, certo? Você libera GH, tiroxina, você tem vários marcadores como adrenalina, noradrenalina, que são liberados para que você consiga realizar essa ação, beleza? A partir disso, esses hormônios têm uma ação hormonal, acelerando o metabolismo, quebrando o triacilglicerol, aumentando a permeabilidade de membrana para captação de glicose durante o exercício físico, certo? Ativação do seu cérebro para você estar mais disposto. Quantas vezes o seu aluno chega morto, arrastado na academia ou no seu ambiente de treinamento e depois de 20 minutos, meia hora ele está desperto, está falando, não para de falar, sai de lá bem. Isso é hormônio, é o hormônio fazendo a sua ação e deixando a sua pessoa, o seu cliente mais feliz, correto? A partir do momento que essa ação hormonal acontece, você tem a ativação da lipólise. O que é isso? Você está ativando a lipase a quebrar as moléculas de triacilglicerol, consequentemente jogar essas moléculas na corrente sanguínea para ser utilizada como fonte de energia. Já vou falar um pouco mais sobre isso. Consequentemente, o aumento da oxidação. O que depende do aumento da oxidação? As suas mitocôndrias estarem espertas, funcionais, para facilitar os giros tanto do ciclo de Linen quanto o ciclo de Krebs e utilizar essa molécula de gordura do ácido graxo como fonte de energia depois dos seus ciclos, correto? E, consequentemente, a alteração na composição corporal. A partir do momento que você faz isso com frequência, dando os estímulos corretos, o seu aluno tem um balanço energético favorável para perder peso, ou seja, ele não está consumindo mais do que ele gasta na composição corporal. Ele pode chegar para você sem esse objetivo de emagrecimento. Se ele fizer isso com frequência, ele vai ter a ativação hormonal ideal para que os hormônios funcionem como eles querem comprar. Nós temos elementos que fazem isso no nosso corpo e são muito mais eficientes. Não estamos falando de 7 quilos por ano, não. Estamos falando de 12, de 15, só treinando e comendo direito. Tudo bem? Vamos mais um pouco. Nós temos aqui os principais hormônios do nosso corpo, né, do hipotálamo, produzidos pelo hipotálamo, pela hipófise,
pela tireoide, pela paratireoide, pelas suprarrenais, o pâncreas, os ovários, os testículos. E nós não podemos esquecer também, professores, que nós temos tecidos do nosso corpo que também produzem hormônios, certo? As adipocinas, por exemplo, que são produzidas pelo nosso tecido adiposo, interferem diretamente no nosso funcionamento do organismo, na quantidade de gordura que nós conseguimos utilizar ou não durante o exercício, durante o nosso repouso. O próprio músculo esquelético produz, por exemplo, a irisina para ser ativada no músculo e ser utilizada no músculo durante essa contração muscular. Então, não somente as glândulas, os tecidos hoje também são produtores de hormônios e que interferem diretamente no nosso corpo. Beleza? Então vamos lá. Como utilizar gorduras, né? Que eu falei para vocês lá no gráfico do terceiro slide. Nós temos uma enzima, lembrando que a lipase é a principal para esse processo de quebra do triacilglicerol, certo? O glicerol, que é uma variável aí de carboidrato, né? Um derivado de carboidrato. Então a lipase, quando ativada, ela consegue quebrar essas relações, essas reações, e consequentemente o ácido graxo vai cair na corrente sanguínea, certo? Como a gente faz para estimular a lipase? Balanço energético negativo é um deles, certo? Nós temos também a alimentação ideal, com elementos que podem acelerar o nosso metabolismo. Nós temos também o exercício físico, que ativa hormônios e, consequentemente, ativa essa lipase, tudo bem? Então, vamos lá. A lipólise, né, o fato de quebrar essa molécula de gordura, ela é imprescindível para a nossa redução do peso corporal. Nós precisamos ter a quebra, o transporte e a oxidação. Vamos entender esse processo, então? A partir do momento que eu estou precisando de energia, o meu corpo ele pode utilizar os estoques do nosso corpo, né? Os estoques corporais. Então, onde nós temos mais acúmulo de gordura? Região abdominal, né? Quando nós estamos falando da gordura do tipo androide, região de flancos, né? De quadril, quando estamos falando da ginoide, mas enfim, o que nós precisamos? Pensa nesse processo comigo. Eu tenho uma alimentação de 2.000 quilocalorias, certo? Se eu tenho um gasto calórico de 1.500, eu estou sempre deixando 500 calorias de sobra para o meu corpo, que vieram da alimentação. Então, o meu organismo vai estocar isso como triacilglicerol nos nossos depósitos de gordura. Agora, pensa no inverso. Eu tenho uma alimentação de 1.500 quilocalorias, porém eu gasto 2.000, tudo bem? Nessas 24 horas eu ingeri 1.500 e gastei 2.000 com exercício físico, com taxa de metabolismo basal, termogênese facultativa e tudo que perde energia, certo? O que acontece quando você está em repouso? O seu organismo entende que você está em déficit, certo? Ele ativa a lipase, correto? Essa enzima catalisadora vai acelerar o processo, quebrar as moléculas de triacilglicerol, deixar esse triacilglicerol disponível na corrente sanguínea, correto? Aí ele se liga a uma proteína chamada albumina, que vai carrear o triacilglicerol na nossa corrente sanguínea, tudo bem? Chega nas nossas membranas para ser utilizada pela nossa mitocôndria, que se ela estiver mais densa, numa maior quantidade e em um maior volume, ela oxida com mais facilidade. É por isso que antigamente as pessoas falavam que o exercício aeróbio tinha que ser desenvolvido antes do treinamento de musculação. Isso não é mais verdade, mas tinha uma certa coerência. Você melhora a densidade, a quantidade, o tamanho dessas mitocôndrias e depois você ia para o treinamento de força ou para qualquer outro tipo de treinamento. Não precisa se fazer isso hoje. Também é ativado de outras maneiras, com tempo efetivo de trabalho na musculação, por exemplo, com treinamentos fartlek, que não ficam só na zona aeróbia, tudo bem? Que subam também para os outros níveis. Mas aonde eu quero chegar? Para você ter o sistema eficiente, você tem que ter lipase funcionando, tem que ter albumina funcionando, os carreadores, e tem que ter a sua mitocôndria com a predisposição
para você oxidar essas gorduras. Então, uma das melhores estratégias de emagrecimento, por exemplo, é você ter um gasto calórico inicial e depois partir para o exercício aeróbio. Então você vai lá para uma musculação durante 20 minutos, meia hora, tem um gasto calórico efetivo, um uso dos estoques de glicogênio efetivo, esse glicogênio intramuscular diminui a glicose na corrente sanguínea, aí tem a gliconeogênese que forma novas, mas o seu metabolismo aeróbio, oxidativo estará muito elevado e vai para a esteira no final, mais 20 minutos, mais meia hora, utilizando prioritariamente o sistema aeróbio, tudo bem? Então é uma das dicas para intervenção. Bom, e a irisina, que eu falei para vocês? Olha que interessante esses estudos mais recentes sobre a irisina. Nós temos aqui, pessoal, olha lá, com a contração muscular, e é o foco aqui da nossa discussão, eu tenho produção de irisina, e essa produção também é local. E olha lá o que acontece no músculo. Aumenta a captação de glicose, diminui a gliconeogênese, então o organismo para de produzir essa glicose. Olha lá, aumenta a captação de lipídios, o metabolismo de lipídios, e isso acontece também no tecido adiposo, no pâncreas, no osso, no cérebro e no fígado. Então, a irisina, quando estimulada, ela tem diversos efeitos benéficos para a redução do peso corporal, para controle ponderal. E isso precisa somente de contração muscular. Que tipo de contração muscular? Musculação, corrida, pular corda, corda naval, ciclismo, natação. Você precisa ter contração muscular voluntária, certo? Só isso já ativa a irisina. E quanto mais você conseguir ativar, melhor. Correto? Então estudem um pouquinho mais sobre irisina e vamos discutir sobre as intervenções possíveis aqui para a redução do peso. Então vamos lá, ó. Considerações para a elaboração de intervenção de exercício físico. Cadência dos exercícios, aumentar o tempo efetivo de trabalho. Professores, eu sempre falo sobre isso nos grupos de estudo, aqui online, presencial aqui com o pessoal do Studio F3, a nossa equipe do Studio F3. Você precisa ensinar as pessoas a terem controle da cadência. O que nós observamos às vezes? Aquelas pessoas que mais precisam perder peso, elas pegam um determinado peso na mão para fazer um agachamento, por exemplo, agacha, sobe, dá uma paradinha. Agacha, sobe e dá uma paradinha, certo? Ela fica mais tempo na paradinha do que executando. Quando você ensina essa pessoa a descer em 2, 3 segundos de fase excêntrica, sobe em 2 segundos de concêntrica, não para em cima, continua de novo. Isso potencializa demais o gasto calórico da sessão. A pessoa começa a ter acidose na musculatura, aquela queimação, que é muito importante para sinalizadores hormonais, como o GH, por exemplo. Quanto mais acidose essa pessoa tiver, mais GH ela produz no pós-treino, correto? Então nós precisamos pensar na cadência dos exercícios. Você tem alunos obesos, alunos sobrepesados, aumente a amplitude, a cadência desses exercícios tem que ser mais lenta, ela precisa demorar mais na contração muscular, tudo bem? Teor das repetições, evitar séries máximas. O que é o teor? Imagina que eu estou fazendo uma série, né? Tem vários vídeos lá já do Lepes no nosso Instagram sobre isso, depois procurem lá teor das repetições. Eu pedi para o meu aluno fazer 20 repetições, por exemplo, certo? Ele foi lá 18, 19 e 20, parou. Se você perguntar para ele na hora, ô meu amigo, você parou, eu pedi para você fazer 20, quantas você faria? Ele vai falar assim, faria umas 40. Esse teor nem serve para treinamento. É um teor sub máximo, certo? Agora vamos lá, ó. Você prescreveu 3 séries de 10. O seu aluno chegou na 10ª, na primeira série, e você pergunta para ele, ele fala, eu faria umas 12. Opa, esse teor nós chamamos de quase máximo, tudo bem? Mais 2 repetições ele ia travar, certo? Aí ele vai lá e faz a 2ª série e ele faz a 10ª quase travando. Você pergunta para ele, quantas você faria? Ele fala, no máximo mais uma. Continuamos num teor quase máximo. Aí lá na 3ª série ele faz 8, 9, quase não sai, a 10 ele completa e guarda, certo? Você faria mais uma? Não, ele chegou no teor máximo.
certo? O que nós podemos dizer? Que a primeira série ele subestimou, a segunda série ele subestimou e a terceira série ele atingiu as repetições máximas. É por isso que há mais de 8 anos eu não trabalho mais com número de repetições, certo? Eu trabalho com faixas de repetições e faço ajuste de peso para isso. Então eu falo para o meu aluno assim, ó, nós temos que chegar na falha muscular, por exemplo, tá? Não é sempre que eu trabalho assim, entre 16 e 20 repetições. A primeira ele vai lá e trava na 19, a segunda ele vai lá e trava na 17, a terceira ele trava na 15 ou na 16. Não tem problema. Ele não subestimou o peso e nem a série em nenhuma das três. Ele usa o máximo possível. Ele aproveita o peso. Se tiver algum aluno meu assistindo, eles sabem que eu falo isso. Aproveite o peso. Não é para parar no número X, não é o número que dá o resultado. É você fadigar a sua musculatura, certo? O dia que eu não quero chegar em nenhuma fadiga, eu falo, nós vamos fazer de 12 a 14 repetições, você não precisa travar, tudo bem? Se tiver muito leve para esse peso, a gente aumenta um pouquinho para esse número de repetições. Beleza? Escolha dos grupos musculares. Quanto mais músculos ativos, melhor. Poxa, se você vai comparar um exercício de polia tríceps, rosca direta, abdução do ombro, com um agachamento, com um puxador anterior, com um supino reto, nem que se compara o gasto calórico. Né? Existe um estudo mostrando que os membros inferiores gastam em média 30% a mais durante a execução de quilocalorias do que os exercícios de membros superiores. Então tem que ter bastante exercício de membro inferior, principalmente os músculos, os exercícios multiarticulares, leg press, agachamento, afundo, hack, exercícios que tenham mais do que uma articulação envolvida. Por quê? Gasta-se mais energia, gasta-se mais estoques de glicogênios, consequentemente o pós-treino vai precisar mais de lipólise para você ter a utilização de gordura para refazer esses estoques. Fácil de perder peso. Escolha dos exercícios híbridos, aquele remada com agachamento, remada afundo com desenvolvimento, tudo que você conseguir unir, principalmente na fase inicial da aula, né? Exercícios que não sejam invenção de moda, obviamente, assim como exercícios multiarticulares, puxadores, remadas, supinos, legs, leg press, agachamentos, eles são mais eficientes do que os monoarticulares. Não que você não possa usar os monos, tudo bem? Os monoarticulares. Mas eles gastam menos energia. Agora, se o seu aluno tem problema no ombro, se o seu aluno tem alguma lesão e ainda não está em fase liberada para isso, use os outros, é melhor do que nada. De qualquer forma, vai ativar a erisina, certo? Lembrar da sobrecarga articular de membros inferiores. Atenção à evolução dos exercícios, a dose, frequência e exercícios dinâmicos. Então não tem como colocar um aluno obeso, sobrepesado, que nunca treinou, para fazer um HIIT na esteira, da noite para o dia. Ele precisa ganhar força, ele precisa perder massa gorda desse corpo, ele precisa ganhar volume muscular para proteger suas articulações. Porque se ele começa na pancada, ele dura pouco no treinamento. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para fazer uma evolução gradativa. Certo? A pessoa não fazia nada e da noite para o dia ela está indo 5 vezes na academia. Qual é a chance de dar certo? Ela não fazia nada. Isso tem que ser inserido de maneira paulatina na vida da pessoa. Mesmo que ela chegue, eu vou fazer. Se fosse assim, estava todo mundo magro. Chega para a pessoa e fala, comigo é diferente. Essa semana você vem segunda e quinta, certo? Prescreve exercícios de maneira correta, com dose baixa, ele nunca treinou. Ele vai, no dia seguinte, não conseguir lavar a cabeça, mesmo você dando um exercício de supino para ele, uma série. É uma coisa que ele nunca fez, certo? Essa primeira sessão de musculação tem que durar 20 minutos, 30 minutos e tchau. E só. É um exercício por grupo muscular e vai embora, certo? Mas quantos profissionais fazem isso, não é verdade? Aí depois você passa para 2 treinos um pouco mais volumosos, depois de algum tempo, 4 semanas, 8 semanas. Depois você pede um terceiro dia, aí fica segunda, quarta e sexta. Divide os treinos em A e B. Essa semana ele faz A, B, A. Na semana seguinte, B, A, B, certo? Dando prioridade para os músculos multiarticulares, para exercícios isométricos, para a região do core. Então vai fazendo uma evolução gradativa.
e não um tiro de canhão para matar uma formiga, beleza? E a densidade do treino, complementa essa sobrecarga que eu estava falando anteriormente. Buscar otimizar a sessão de maneira progressiva. Então, o aluno, vamos lá, vem no raciocínio comigo. O aluno veio hoje a primeira vez, certo? Você já fez a avaliação, já discriminou tudo que precisa, vê que ele é sedentário, nunca fez nada. Primeiro dia de treino. Um exercício de empurrar, pode ser um supino na máquina. Um exercício de agachar, pode ser um educativo de agachamento. Um exercício de puxar, como um puxador anterior, uma remada. Um exercício do core, por exemplo, algum tipo de prancha, certo? Faz uma série em cada um desses exercícios. Vai embora para sua casa. Ah, mas é só isso? É só isso, confia em mim, certo? Depois de 3, 4 dias você volta. Como foi, amigo? Fiquei com dor muscular, você falou, eu fiquei com dor mesmo, fiquei com dor aqui, meu abdômen, minha coxa, beleza. Nós vamos repetir o seu treino, ok? Vamos fazer a mesma coisa, sem aumentar peso, sem aumentar tempo de prancha, ok? Faz os mesmos 4 exercícios, manda embora de novo. Na terceira sessão que você fizer isso, você fala, não estou sentindo mais dor muscular, beleza? Faça um pequeno ajuste para a próxima, professores. Coloque um exercício a mais para o membro inferior, por exemplo. Não dobra tudo de uma vez, tá bom? Aí, quando você chega ali em 8 semanas, 10 semanas, você já está conseguindo, por exemplo, fazer 2 séries em cada exercício, tá bom? Quem diz que eu preciso aumentar esse treino 2 séries para 3, né? Aumentar 33% do treino, que pode ser muita coisa para essas pessoas. Então, faça uma evolução gradativa. Daqui a pouco, essa pessoa que não estava treinando quase nada, está querendo treinar um pouco mais. E aí você começa a mudar essa característica de treino. Para de exercícios com série simples ou com série dupla e evolui para exercícios combinados, de maneira alternada. Vai lá, faz o supino na máquina com o educativo do agachamento ou um leg press, certo? Faz, descansa. Deu lá o seu tempo de intervalo que você julgou, depois faz, descansa, certo? Então você vai aumentando no mesmo tempo de trabalho que a pessoa tinha, a quantidade de exercícios. Isso é aumentar a dose. Consequentemente, a pessoa gastava 50 quilocalorias, passa a gastar 100, passa a gastar 150, daqui a pouco ela está gastando 400, no mesmo tempo que ela gastava 50. É assim que se oferece o processo de emagrecimento para os nossos clientes. Tudo bem? Então, para sair da situação da esquerda para a situação da direita, é possível? É possível. Eu já vi pessoas perderem 72 quilos. Eu já vi pessoas perderem 25 quilos. Eu já vi pessoas perderem 40 quilos sem cirurgia, sem medicação, com exercício físico e educação nutricional. Só que as pessoas precisam entender que isso não acontece da noite para o dia, isso é um processo. E se você quer um emagrecimento eterno, perder peso uma vez só e ficar no peso, você precisa mudar o que entra na sua casa de alimentação. Você precisa mudar a sua postura social. E o seu aluno tem que estar ciente disso. Não adianta você fazer os controles de treinamento perfeitos se ele não come direito. Não existe treino perfeito sem alimentação perfeita. Certo? Lembrem-se sempre disso. Bom, professores, deixa eu dar uma olhada lá no nosso YouTube, ver se tem alguma coisa. Legal, obrigado pessoal que está acompanhando aí, faz um tempinho, né? Muito obrigado. Eu vou finalizar aqui, como sempre, deixando os agradecimentos do nosso grupo de estudo online. Para quem não conhece ainda nossa página, vai lá no lepes.com.br. A nossa frase titular, o único investimento que ninguém pode nos tirar é o conhecimento. O nosso e-mail, se vocês quiserem alguma referência bibliográfica ou entender como funcionam os nossos cursos, eu agradeço imensamente, professores. É sempre muito gratificante estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo, tá bom? Continuem nos acompanhando lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, lepes.rp, porque lá tem conteúdo todo dia. Um forte abraço.